E aí galera, estou aqui com vocês com mais um vídeo assim pro canal. E hoje eu trago para vocês aqui um vídeo mostrando aqui para vocês como é que ficou, né, o Evolve, né, depois de mais de um ano de lançado, né. Agora, para quem não está sabendo, ele ficou de graça, né, ele mudou totalmente o sistema dele, o de funcionamento de itens, de evolução, como é que você consegue skins, né, como é que você consegue outros personagens, né, para jogar tanto quanto como monstro quanto como caçador. Mas antes eu vou trazer aqui para o canal uma discussão, né, bem polêmica que vem rolando nessa última geração, né, que na verdade é uma coisa bem antiga, né, mas só agora que a galera está realmente se tocando do que está acontecendo, né. Bom, quem é da mais das antigas aí vai recordar de um jogo chamado The Lord of the Rings Online, né, o Senhor dos Anéis Online. Bom, eu não sei o que aconteceu com o jogo, mas na época que eu mexia com ele, ele lançou caríssimo, né, o preço de um jogo cheio, até mais caro um pouco, e além disso ele veio com mensalidade, né. O que aconteceu? Ele lançou, muita gente comprou, jogou e com poucos meses de que foi lançado, ele simplesmente todo mundo que jogava o jogo desapareceu completamente, né? Bom, e o que aconteceu com isso? A empresa, né, por trás de The Lord of the Rings Online, eu não me recordo exatamente qual é a empresa que ficou responsável por esse jogo, ela foi obrigada a deixar o jogo de graça, sem mensalidade, e vivendo só de alguns itens cosméticos que eles vendiam, né, para os jogadores, e algumas outros detalhes do jogo que você adquiria com dinheiro real, né? Isso era a maneira deles de manter o jogo, né? Porque a comunidade simplesmente desapareceu, né? Então eles tiveram que deixar o jogo mais acessível para que as pessoas pudessem remontar a comunidade do jogo, né? E isso foi exatamente a mesma coisa que ocorreu com vários jogos dessa geração, né? Inclusive, né, o caso mais clássico realmente é o Evolve. Quando o Evolve lançou, ele era um jogo caríssimo, ele é um jogo com preço de jogo cheio, né? $60. Só que, além disso, esses $60 que você pagava era apenas uma pequena parte do jogo, né? A verdadeira parte do jogo você via por meio de várias DLCs, né? Teve até um vídeo no YouTube que eu assisti uma vez que ele explicou que para você ter todo o conteúdo do jogo mesmo, você teria que pagar mais de $300, cara. Então, era completamente absurdo o preço que você pagava pelo jogo. E não era um jogo com muito conteúdo, é um jogo muito divertido, mas era um jogo com pouco conteúdo, um jogo relativamente simples, né? E com preços absurdos, apenas para você usar coisas que deveriam vir obrigatoriamente com o jogo, né? Como personagens, como skins, como perks, né? Algumas vantagens, algumas coisinhas que deveriam fazer parte do jogo, e eles colocaram tudo preço, né? O resultado, todo mundo ficou puto, né? O beta do Evolve foi um sucesso, né? Muita gente jogou o beta, mas quando o jogo lançou e o pessoal viu que ia ser um jogo legalzinho pelo um preço abusivo, né? Completamente abusivo, o pessoal caiu fora e o jogo faliu, né? Com um pouco mais de 3 meses, o Evolve morreu completamente, não tinha mais ninguém jogando o jogo. Ninguém mesmo, galera. Tipo, o jogo lançou, tinha mais ou menos, digamos, 10 mil pessoas jogando. 3 meses depois tinha 20, 30. Não tinha ninguém, tá ligado? Não nesses números exatamente, mas tô falando proporcionalmente. É mais ou menos isso que aconteceu. Bom, e o Evolve não é o único caso que ocorreu isso. Ocorreu isso em Elder Scrolls Online também. Ele lançou um jogo com preço cheio, né, $60, mais mensalidade. O que aconteceu é que o pessoal foi se afastando do jogo. Aconteceu isso no Final Fantasy XIV, aconteceu isso no Terra Online, aconteceu isso no Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront, pra você ter noção, tava um tempo desses, né, de promoção por R$ 30, né, um jogo
lançado no final do ano passado, tava por R$30, e mesmo assim ninguém tá jogando Star Wars Battlefront. Porque realmente o jogo morreu. Não tem mais ninguém jogando Star Wars Battlefront. Aconteceu isso também com Titanfall. Enfim, muitos jogos que vem acontecendo isso, né? Por quê? E por que está acontecendo isso, né? É essa a grande questão. O que acontece? Jogos desse tipo que são exclusivamente online, eles dependem de comunidade para sobreviver, isso é fato, né? Você vê aí Dota, Counter-Strike, League of Legends, todos esses jogos esports, né, chamados, que tem comunidades grandes, né, comunidades competitivas gigantescas, campeonatos milionários rolando pelo mundo todo. Tudo isso ocorre porque eles têm uma comunidade fortíssima, né? Várias pessoas jogam e jogam apenas aquele jogo e passam centenas e centenas e milhares de horas até jogando aquele jogo. Bom, o que acontece? Se para você ter um tipo de jogo nesse formato exclusivamente online, para que ele funcione, na minha mera opinião, você precisa cumprir uma santíssima trindade, digamos assim. O jogo precisa ter 3 fatores. Ele precisa ser acessível, certo? Ele não pode ser um jogo caro, ele não pode ser um jogo pesado para que você não consiga rodar em qualquer computador, em qualquer plataforma, né? Ele precisa ser um jogo realmente leve, que roda até no calculador, ele rode. Então, ele precisa ser um jogo acessível, é o primeiro fator, importantíssimo. Segundo, ele precisa ser um jogo extremamente divertido, porque se ele não for um jogo divertido, né, mesmo que ele seja acessível, pessoas vão enjoar fácil e vão parar de jogar. Isso é normal, né? Você joga aqui, acha legal, mas o jogo lá não é tão essas coisas de divertido e você enjoa e para de jogar. E o terceiro fator é ele ser fácil de jogar, porque um jogo sendo fácil de jogar, rapidamente as pessoas ficam presas a ele, né? Rapidamente as pessoas evoluem, começam a se divertir, começam a achar o jogo interessante e facilmente elas vão melhorando, né, aos poucos, né? Eles já começam bem, mas vão melhorando aos poucos e com o tempo elas realmente ficam muito viciadas no jogo, né? Então o jogo precisa ser fácil de jogar. Mas o League of Legends não é fácil de jogar, velho. Tem várias estratégias e coisas diferentes e você tem que montar o time, tem composição e tem... Cara, não tô falando fácil de jogar no sentido de ele ser um jogo simples, né? Não é esse o caso. Eu tô falando de fácil de jogar e, tipo, uma pessoa que não tem costume de jogar games assim, hardcore, ele consiga pegar no jogo e desenrolar, né, sem problema, sem ter tantas complicações, porque isso, cara, é algo fundamental para a criação de uma comunidade. Você não pode chegar para, por exemplo, sua namorada, a sua namorada, digamos, ela não é gamer, né, mas ela joga só uma coisinha ou outra casual, digamos, sei lá, um The Sims ou algo do tipo, e vocês falam para ela, amor, bora jogar e tal. Se for um jogo difícil, ela vai pegar o jogo e vou largar, não dou conta de jogar isso. Mas se for um jogo fácil, ela vai começar a se acostumar e vai começar a evoluir, melhorar como jogador, e com o tempo, quando ela perceber, ela já tá super viciada. Então é nesse sentido que eu estou falando de jogo fácil, né? Fiquei bem claro. Então, basicamente é isso. Na minha opinião, para um jogo nesse formato exclusivamente online, para ele funcionar, ele precisa ter essas 3 características: ele ser acessível, fácil de jogar e muito divertido, certo? Então, onde foi que esses jogos que eu falei durante esse vídeo eles erraram, né? O Evolve, ele é um jogo caríssimo, como eu expliquei para você ter todo o conteúdo do jogo você precisava ter mais de $300. Então ele era um jogo caríssimo, ele era um jogo muito divertido, fato, isso é óbvio. Tipo, você olha aí, desde antes do lançamento do Evolve, todo mundo achava ele do caralho, todo mundo achava que ia ser o novo, ia substituir o Left 4 Dead, ia ser um dos jogos mais jogados dessa geração, e o caralho 4 ia ser o novo esporte. Mas não foi isso que rolou, né? Ele é um jogo divertido, mas ele não é um jogo muito fácil de jogar, tá?
se você não jogar muito bem, ou as partidas estão fadadas a durar muito pouco tempo, né? Se o monstro não jogar bem, se o monstro não jogar da maneira correta, a partida não dura 2 minutos, cara. E o mesmo ocorre se o monstro, né, for um jogador que for... E se os caçadores não forem jogadores habilidosos, jogadores que saibam o que estão fazendo, o monstro vence a partida também em poucos segundos, né? Poucos segundos não, poucos minutos, né? Em 2 ou 3 minutos dá para acabar uma partida se os caras não souberem jogar. Então não é um jogo fácil, né? É muito fácil uma pessoa que nunca está acostumada a jogar jogos hardcore, jogos triple A's, tipo um Metal Gear, um Battlefield, jogos grandes, assim, jogos de desenvolvedores grandes e tudo mais. É muito difícil a pessoa que não é gamer de fato, assim, grande, pegar o Evolve e largar a mão, porque não dá conta. É muito fácil, porque realmente é frustrante você entrar na partida e você perder em 2 minutos, cara. É muito chato mesmo. Então, o Evolve, das 3 características que eu falei para que um jogo exclusivamente online funcione, ele pecou gravemente em 2 delas. Então, ele estava fadado ao fracasso. E todos os outros jogos, Star Wars Battlefront, Lord of the Rings Online, Elder Scrolls Online, o Titanfall, todos eles erraram em algum desses 3 aspectos, beleza? Eles erraram um desses 3 aspectos, o que fez com que o jogo não montasse uma comunidade, né? Alguns deles fizeram coisas para melhorar, né? Para corrigir esses problemas, como por exemplo, o Evolve agora está de graça. Todas as skins e itens e tudo mais que você conseguia comprando por meio de DLCs, agora você compra por meio de moedas do jogo. Você apenas jogando, você consegue as moedas e você consegue comprar todas as skins e perks e personagens. Tudo você compra por meio de moedas do jogo, pelo menos por enquanto, né? Provavelmente isso vai mudar daqui a um tempo, vai aparecer mais conteúdos que vocês comprados por dinheiro real e tudo mais, porque senão não tem sentido, o jogo não vai ganhar dinheiro com nada, né? Mas ele está muito mais acessível, né? E também o Elder Scrolls Online e o Terra, né? Que eu também citei ele, o Terra Online, eles também corrigiram, né? O Terra também está de graça. O Elder Scrolls Online ele baixou muito o preço dele e excluiu a mensalidade, você não precisa mais pagar a mensalidade, além de dar muito mais conteúdo e ficar muito mais divertido, né? Muito mais completo. Então, os jogos que realmente procuraram corrigir os problemas desses 3 fatores que eu citei, né, de ser fácil, divertido e acessível, eles melhoraram bastante, né? E eu acredito que o caso do Evolve vai ser parecido, né? Eu não acredito ainda que ele vai se tornar um jogo completamente esporte, grande, com milhões de jogadores online e tudo mais, mas porque as correções que ele tinha que fazer vieram muito tarde, né, galera? Agora a gente tem Overwatch, tem várias outras coisas que a galera tá jogando, e eu não sei se ele vai conseguir espaço para entrar, né, e ficar entre os jogos mais jogados e tudo mais. Mas, enfim, basicamente era isso que eu tinha que falar pra vocês, né? Só um detalhe, Overwatch, vocês podem falar que Overwatch ele é um jogo caro, um jogo que é fácil de jogar, é divertido, mas é caro. Então ele pecou em um dos critérios, né, de ser acessível. E mesmo assim é um dos maiores sucessos dessa geração, né? Ele é o jogo mais jogado, ele passou do League of Legends em número de jogadores online, né? O que é um fato incrível, né? Porque League of Legends, se você pegar esses 3 fatores que eu falei, né? Ser divertido, fácil e acessível, acho que League of Legends é o jogo assim que mais tem essas 3 características, né? Ele roda até roda até em calculadora, roda até no seu pager, qualquer coisa ele roda. Ele é muito, muito fácil de jogar. Se você for um jogador principiante, você desenrola fácil, fácil. E ele também é um jogo totalmente de graça, né? Então, e muito viciante. Então, ele realmente é um jogo que atende essas características. Mas o Overwatch passou dele no número de jogadores online, né? Por quê? O que acontece é que Overwatch, ele não é de uma empresa normal, digamos assim, ele é da Blizzard, né? Ou Blizzard Activision, né? Agora que a Activision comprou a Blizzard. Mas enfim, ele é da
Blizzard, o que acontece? A Blizzard, cara, ela já tem uma comunidade só dela, só dos jogos dos fãs da Blizzard, né? A Blizzard, se ela jogar se ela lançar um jogo, se ela lançar um Pong, Warcraft Pong hoje, cara, vai dar milhões de cópias vendidas, porque ela tem realmente milhões e milhões de fãs dos jogos da Blizzard, fãs da Blizzard, né? Então, o Overwatch, assim que o Overwatch lançou, ele já tinha, antes de ser lançado, ele já tinha uma comunidade fortíssima montada, né? Então, ele não precisou exatamente cumprir as especificações, né, que eu citei. Ele só em ele ser muito divertido e viciante, a galera já, antes disso, já tinha comprado ele, tá ligado? Ele, no beta e nas pré-vendas, ele vendeu horrores Overwatch já. Então, jogos da Blizzard, cara, é certeza, mesmo que no mínimo o jogo vai vender alguns milhões. No mínimo. Alguns milhões não, mas pelo menos 1 milhão eu acho que vende, porque realmente a comunidade de fãs da Blizzard é muito grande. E uma vez estabelecida uma comunidade por causa dos fãs da Blizzard, né? O Overwatch se tornou um jogo muito viável, né? Porque vai ter sempre muita gente jogando. E por ser muito divertido, acabou que se tornou o sucesso gigantesco que é hoje. Outro exemplo que eu posso dar de sucesso entre os jogos que são exclusivamente online dessa geração, você pega o Rocket League, né, que é um jogo também que realmente segue essas três coisas que eu falei. Ele é muito fácil de jogar, ele é muito divertido e ele é muito acessível, né? Ele é o que? Ele tá 32 reais, eu acho, o que? 10 dólares, 15 dólares, coisa assim lá fora. Então ele é realmente um jogo muito barato, muito acessível, né? Ele é muito leve. E é muito fácil e muito divertido, então ele realmente se tornou um sucesso, né? Seguindo a lógica que eu estou montando aqui. Bom, essa é a minha opinião, né? E basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Para um jogo online, na minha opinião, para um jogo online funcionar, ele tem que seguir essas três pilares que eu comentei nesse vídeo, certo? E ele pode até tentar corrigir depois e tudo mais, mas o ideal é que ele seja lançado já com essas três especificações montadas, né? Porque com essas três coisas que eu citei, né? Ele se torna um jogo muito fácil de ter uma comunidade construída, né? Uma comunidade sólida. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. É isso que eu tinha que falar aqui para vocês. Especificamente sobre o Overwatch, né? Eu acabei falando pouco sobre o Overwatch, não, sobre o Evolve. Ele tá um jogo bem legal, como eu falei, ele tá todo, você pode ter tudo que você quiser só jogando ele, você não precisa comprar mais nada, mas não sei, a gente tem que ver o que vai acontecer com Evolve agora. Eu jogando ele, eu notei que quase todo mundo que tá jogando o Evolve agora é pessoal que tá jogando, aproveitando que ele tá de graça. Mas eu não sei exatamente se ele vai ter sucesso, até porque ele é um jogo muito pesado, tá? Você precisa ter uma placa de vídeo aí no mínimo mid-end, ou 960, ou 950, para você rodar ele bem, né? Claro que um computador mais fraco, aí um GTX 750, 750 Ti, vai rodar ele também muito bem, mas não com os gráficos no máximo e tudo mais, né? E com os frames altos, né? Como deve ser jogado. Mas enfim, galera, eu não sei se o Evolve vai vingar dessa vez, né? Mas eu sei que ele está muito melhor, né? Por quê? Porque ele corrigiu um erro gravíssimo, né? Que foi de ser muito pouco acessível. Que é um erro gravíssimo para se comentar em um jogo exclusivamente online. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueça de comentar, de favoritar, de dar sua opinião sobre esse assunto, fala se você não concorda com algo que eu falei, sempre com muito respeito, obviamente. A gente está aqui para discutir, aprender, né? Sempre. Nós somos seres humanos, a gente está sempre aprendendo e evoluindo, né? É assim que todo mundo deveria ser, né? Sempre aprendendo e evoluindo com cada coisa que a gente vai construindo durante toda a nossa vida, né? A gente cresce, a gente não sabe de nada e cada pequeno detalhe que a gente vai aprendendo vai constituir nossas características como pessoa e a gente vai estar sempre procurando melhorar, né? Então sempre busquem respeitar as pessoas, mesmo que elas sejam erradas,
E ao invés de você criticar a pessoa porque está errada, procure mostrar para ela o caminho que você acha que é o mais adequado, né? E sempre com respeito, porque às vezes você acha que está certo de algo, mas para você, o certo para você não pode ser, às vezes não é o certo para outra pessoa, né? Bom, desculpem eu ter me estendido muito nesse vídeo, eu não esperava que ele ficasse tão longo, mas é isso aí, galera, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês, beleza? Valeu, falou e até mais!